a gente possa ser auxiliado e para que a gente possa auxiliar também pessoas que precisam de ajuda. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa que recebe vocês com muito prazer. Para o seminário Viver é a melhor opção, com um dos jornalistas mais renomados e premiados do país, que tem escrito sobre esse assunto, de vários debates sobre esse assunto e ajudado, claro, na construção de um mundo melhor e mais justo. E todos temos essa responsabilidade aqui neste planeta também, né? Então, antes da gente começar de fato o nosso seminário, eu quero chamar aqui Marco Lima, presidente da casa, porque ele preparou uma musiquinha pra gente, para que a gente comece relaxando, apaziguando a mente, os corações, para que a gente se abra para essa discussão, para essa manhã de crescimento. Marco? Bom dia. Vamos cantar duas canções que fazem parte também do repertório do Grupo Acorde e que tem muito a ver com o que nós vamos conversar sobre nessa manhã, sobre o tema. A primeira é que o alvo é o amor, que é do nosso parceiro Nando Caldera. Quem quer ser sempre feliz, dê um sorriso. Quem quer ter bastante amor no coração. Todo mundo quer sentir felicidade, mas será que estão fazendo a plantação? Desejamos que você tenha coragem. Essa vida é uma passagem, passará. Quem tiver amor no peito de verdade, com certeza vai poder assim cantar. Eu sou feliz porque eu te amo. É tão bonita essa emoção. O nosso alvo é o amor. É só a gente dar as mãos. Quem quer ser sempre feliz, dê um sorriso. Bastante amor no coração. Todo mundo quer sentir felicidade, mas será que estão fazendo a plantação? Desejamos que você tenha coragem. Essa vida é uma passagem, passará. Quem tiver amor no peito de verdade, com certeza vai poder assim cantar. Eu estou feliz porque te amo. É tão bonita essa emoção. Quero ouvir. O nosso alvo é o amor. É só a gente dar as mãos. Vamos dar agora as mãos e dar um bom dia bem gostoso. Bom dia! Bom dia! Passar essa energia positiva para os outros, né? A energia da vida, da paz e da alegria, do amor, né? E essa outra canção é bem gonzaguinha, né? Que diz assim: ontem um menino que brincava me falou que hoje
desespere não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá? Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Obrigada, Marco. Coisa boa, né, gente? A gente chega e fica mais leve. Donícia, beijo. Que bom vê-los aqui. Gente, o André Trigueiro, ele está aqui na Paraíba para uma jornada, tanto em João Pessoa quanto em Campina Grande. A convite da AME, que é a Associação Municipal Espírita de Campina, com apoio também do CVV, o Centro de Valorização da Vida de Campina Grande, e da Federação Espírita Paraibana, esta casa que resolveu nos acolher a todos com tanto amor, carinho e solidariedade. E ele está aqui para esse lançamento, o lançamento desse seminário e dos livros também. Viver é a melhor opção e Cidades e Soluções. Os livros, inclusive, pessoal, já estão à venda lá embaixo. Tem toda uma equipe do CVV de Campina Grande, o CVV de João Pessoa também aqui representado, e eu quero frisar a Aparecida Melo. Seja muito bem-vinda a este evento. E toda a equipe já está lá, tá? Com os livros, para quem quiser adquirir esses exemplares. Lembrando que a venda desses livros, todo o dinheiro, toda a renda vai ser revertida para o CVV, o Centro de Valorização da Vida de Campina Grande, que está precisando muito de ajuda. Então, vou estar aqui o Iranildo Fernandes, da AME, vice-presidente, o Marco Lima, que fez essa abertura tão linda para a gente. E antes de chamar o André, eu queria que o Marco Lima aqui traçasse algumas palavras, nos dissesse algumas palavras aqui para que a gente possa, portanto, começar os nossos trabalhos. Marco. Dizer que é uma alegria muito grande a concretização desse sonho de trazer o André Ribeiro, uma agenda tão cheia que ele tem para esse momento tão importante, com essa temática também tão relevante para a sociedade. Então nós estamos aqui felizes por estar contribuindo, na divulgação desse trabalho de prevenção em parceria com o CVV, com toda a literatura que ele traz, com todas as informações que ele está perguntando conosco, para a gente ajudar cada vez mais as pessoas, ajudar aquelas que estão vivendo uma situação de dificuldade. Na verdade, hoje, o suicídio já pode ser considerado uma pandemia, pelos números crescentes, principalmente, para nossa surpresa, aqui no nosso estado, a Paraíba. Vocês vão ver os números como são preocupantes. Então, o que nós pudermos fazer para minorar essa situação, contribuir para a conscientização de que a gente tem que realmente ter fé na vida, fé no que virá, que nós temos que também trabalhar aquilo que o Espiritismo e o Evangelho nos propõem.
a nossa transformação, a nossa iluminação interior, através do amor, através do bem, vencendo as duas grandes chagas que nós temos, o egoísmo e o orgulho. Então, vencendo isso, a gente está também contribuindo muito para uma vida mais saudável. Então, a gente está muito feliz por ter o André conosco, em parceria, né, com Campina Grande, com o CVV, nessa jornada aqui na Paraíba. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Sabemos que tem pessoas que são de outros credos, são pessoas que também são de outras cidades, mas todas se sintam muito acolhidas e do fundo do nosso coração, nesta casa que é uma casa de trabalho, de amor, de divulgação do bem. Sejam muito bem-vindos e um bom seminário para todos. Eu queria lembrar que este seminário ele está sendo transmitido agora ao vivo pela nossa página no Facebook, a página da Federação Paraibana. Então, se alguém que queria vir, algum amigo, vocês quiserem, olha, vocês não estão aqui, mas vocês podem acompanhar, então entra lá na nossa página. A gente está fazendo essa transmissão ao vivo e quem estiver em qualquer lugar do mundo, deste planeta, pode acompanhar essas discussões com a gente. Olha, esse seminário tem um propósito muito importante, claro, despertar em todos nós, né, esse sentido de valorização da vida e principalmente essa necessidade de construção de um mundo melhor e mais justo. A nossa responsabilidade é muito grande em saber ouvir, em saber ser solidário. Muitas pessoas que já não tiraram a própria vida, mas já passaram por momentos difíceis, já pensaram em se matar, já passou por algum momento na vida, né, pensar em tirar essa vida. Então, assim, se eu não sei, se eu não conheço, eu já ouvi falar. Isso é um dilema que a gente carrega hoje, principalmente nesse mundo contemporâneo, esse mundo tão difícil, de tanta desigualdade social. E ao longo deste seminário, o André vai trazer números que são impressionantes, né? Vai falar por que esse tema é tão tabu, como cada um de nós pode ajudar, qual é a visão do Espiritismo, qual é a responsabilidade de todos nós nesse processo que é tão difícil e doloroso. Então, ao longo desse seminário, vocês vão poder fazer perguntas por escrito, tá? Então, quem quiser fazer qualquer pergunta para o André, procura um de nossos colaboradores. A gente vai oferecer aí um papel para que vocês possam formular suas perguntas e entregar e ele possa responder. Nós vamos fazer um intervalo depois, breve, de 10 minutos, e aí lá embaixo vocês vão poder comer alguma coisa, ir ao banheiro, tomar uma aguinha, se ninguém é de ferro, não é nada. E também adquirir o livro. Ao final do seminário vai ter a sessão de autógrafos. E antes de chamar o André, eu só queria lembrar o seguinte, que à tarde, às 4h30, também tem uma palestra com o André Trigueiro sobre o Evangelho da Sustentabilidade, aqui mesmo na Federação Espírita, a partir das 4h30, e todos estão convidados. Então, sem mais delongas, porque vocês estão aqui exatamente para ouvir o André e para beber dessa fonte de conhecimento, eu convido então André Trigueiro, jornalista, aqui conosco para dar início a esse seminário. A todos, uma boa aula, que vocês possam degustar as informações que ele vai trazer para a gente e que possam aplicar isso no dia a dia, na ajuda ao próximo, na ajuda ao nosso semelhante. André. Já vou chegar atrapalhando a programação aqui, ó. Muito bem. Muito bom dia. Eu queria abrir os trabalhos lembrando assim da emoção especial de estar na Paraíba, posto que eu tenho sangue paraibano nas veias, eu sou filho, e aqui há irmãos e parentes que temos em comum, portanto, o fato de termos como pai Durmeval Trigueiro, que foi
secretário de Educação de José Américo de Almeida, foi o primeiro reitor da Universidade Federal da Paraíba. A área dele era a filosofia da educação, foi contemporâneo e parceiro de Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, chefe do ensino superior do Brasil, e num dado momento teve a sua carreira profissional ceifada pelos militares por conta do AI-5, quando não aceitou a forma como se queria implementar educação moral e cívica na época da ditadura. Pagou um preço caro por isso, por ter a sua convicção. Depois, acometido de um AVC, teve afasia, não conseguia mais se comunicar. Um professor que não consegue expressar seus pensamentos falando, tendo o pleno domínio das faculdades mentais. Não foi fácil, mas ele conseguiu recuperar a fala a ponto de retomar a atividade acadêmica. E eu conheci a Paraíba em 77. Nossa família veio aqui pela primeira vez para conhecer esse lugar maravilhoso. Eram outros tempos. E estamos retornando para uma missão importante: quebrar o tabu. Tabu é algo que, por princípio, a gente prefere não falar sobre, por razões culturais, religiosas, filosóficas, superstição, o que seja. Não quero falar sobre isso. Muda de assunto. Na área da saúde pública, onde houver tabu, haverá uma sombra que impedirá a redução do número de incidência, a menor incidência, que é o desejável, de várias patologias, doenças, males, porque prevenção se faz com informação. Prevenção de qualquer doença, morbidade, qualquer mal se faz com informação. Nós estamos no Brasil sob ataque de mosquitinhos que podem matar. São eles os responsáveis por zika, chikungunya, dengue e, no norte do país, principalmente, malária. Nós precisamos conhecer o ciclo de vida do mosquitinho para nos protegermos e reduzirmos estatísticas de incidência das doenças transmitidas por esses seres alados que devem ser exterminados. Quem vos fala é ambientalista, defensor do meio ambiente. Viu Aedes aegypti ou Anopheles voando perto de você? Mata. Sem culpa. Faça isso sem crueldade, sem impor crueldade ou sofrimento desnecessários. Isso vale informação para prevenir casos de tuberculose, hanseníase, sífilis. Voltou a ter no Brasil casos preocupantes, crescentes de sífilis. Todas as doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, como é que eu previno? Com informação. AVC, doença coronariana, diabetes. Como não ser vulnerável a essas e outras doenças, patologias e males? Com informação. E isso vale para suicídio. Portanto, a gente precisa falar sobre isso. Entre outras razões, porque é caso de saúde pública no Brasil e no mundo. O tabu não deixa a gente saber disso. Boa parte, eu me atreveria a dizer, a maioria absoluta dos brasileiros não sabe que suicídio é caso de saúde pública aqui e no mundo. Compartilhando números, jornalista adora número, e número afere credibilidade à informação, quando de boa cepa, de boa fonte. Portanto, eu vou usar os dados da Organização Mundial da Saúde. O último relatório da OMS alusivo a suicídio, que está no livro. Estima-se que por ano tenhamos aproximadamente 800 mil óbitos confirmados por suicídio. Isso dá uma média de 2.200 casos confirmados por ano, ou um novo caso a cada 40 segundos. Desde que eu comecei a falar aqui, vários suicídios já aconteceram. Um dado que me causou particularmente assombro:
há mais casos confirmados de suicídio no mundo do que de homicídios, assassinatos, ou mortes em conflitos armados, guerras. Nós vamos ter a prevalência de homens consumando o ato suicida numa escala de 80%. É interessante isso. 80% dos casos confirmados de suicídio são cometidos por homens. Mais recentemente, 10, 15 anos, o incremento das estatísticas no segmento mais jovem, principalmente na faixa de 21 anos. As tentativas de suicídio são muito superiores aos suicídios consumados. Aproximadamente, segundo a OMS, 16 milhões de tentativas de suicídio por ano. No Brasil, que é um país densamente povoado, em números absolutos nós ocupamos a 6ª posição no ranking mundial em número de suicídios. São 32 óbitos por dia, em média, 11 ou 12 mil casos confirmados por ano. Está de bom tamanho? Não quero ficar aqui compartilhando só dados e estatísticas, mas a gente precisa ter a noção de que esses números não traduzem a realidade, são superiores aos que eu compartilhei. E a razão é simples. Justamente porque o suicídio é um tabu, é um assunto invisível, melhor não falar sobre isso. Em boa parte dos casos, quando a família registra um suicídio entre os seus, há a intenção de tentar, no atestado de óbito, burlar a informação precisa. Exemplo: uma pessoa que se mata usando armas de fogo vira acidente com arma de fogo, quedas acidentais, acidente de trânsito e por aí vai. Estima-se que a defasagem do número real para o número oficial seja de algo em torno de 20%. Para cima. Muito bem. Precisamos falar sobre isso. Precisamos entender por que há tantas pessoas se matando no mundo. Por que um número crescente de jovens tem realizado movimentos na direção do suicídio. Muitas tentativas. Para isso serve a suicidologia, que é uma nova área de investigação científica. Normalmente psiquiatras ou psicólogos se especializam em suicidologia. O que eu vou compartilhar com vocês vem dessa ciência. Primeira parte da minha fala alude ao conhecimento médico. Depois a gente vai entrar nos meandros da vida espiritual, as consequências do suicídio no plano espiritual, do ponto de vista da doutrina espírita, pedindo licença a quem professe outra fé ou tradição. Vamos lá. Por que não se fala abertamente sobre suicídio? Qual é o problema? Isso vem de longe. Isso vem pelo menos do século XVIII, quando um famoso escritor alemão, Goethe, no auge do romantismo, escreveu um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther. Era um jovem enamorado de uma menina. Eles se aproximam, se apaixonam, tem uma história linda de amor e a família da menina determina que ela se case com outro, o que era bastante comum na época e em alguns países do mundo ainda é assim. Ele, desiludido amorosamente, frustrado, sofrendo, se mata e acaba o livro. Nos meses posteriores na Europa, registra-se o aparecimento de vários cadáveres de jovens do sexo masculino que empregaram o mesmo método do personagem da obra de ficção para morrer. Acende aí, ou confirma-se aí, o que mais tarde nós vamos entender como sendo a popularização do termo gatilho, trigger. O que é o gatilho?
dependendo da forma como você aborda suicídio numa palestra, num livro, numa novela, numa minissérie, num filme, numa peça de teatro, numa poesia, num trabalho como artista plástico, numa escultura, numa pintura, você pode provocar em pessoas fragilizadas psíquica ou emocionalmente a ideia suicida. Está claro isso? Eu não vou ter tempo de entrar em detalhes. No livro a gente mostra, por exemplo, Marilyn Monroe ingeriu barbitúricos, overdose, morreu. A imprensa americana disse que ela se suicidou. A literatura espírita mostra que não foi bem assim. O fato é que nos dias e semanas subsequentes à notícia escandalosa, ela estava no auge, belíssima, famosa, se matou. Houve um repique de casos nos Estados Unidos mensuráveis. Eu vou abrir uma janela para um episódio recente. Na próxima reimpressão do livro, Viver é a Melhor Opção, que já vendeu quase 50 mil exemplares, a gente aborda os 13 porquês da Netflix. A série mais popular da Netflix mostra uma adolescente que se matou porque não suportou a realidade que ela vivia, principalmente na escola, no college dela, lá, no high school dela. Um ponto favorável e um ponto negativo da série. Ponto favorável: ela popularizou um tema que era oculto e permitiu que muitos pais conseguissem dialogar com os filhos sobre algo que não tinha espaço para conversar. Bullying, cyberbullying, assédio, constrangimentos, violências cometidas na escola que levavam muitos jovens a se matar. Não havia propriamente um protocolo de resposta das escolas para enfrentar esse tema com inteligência. E as famílias não sabiam, os filhos e os pais não tinham um diálogo aberto e franco sobre esse tema. Ponto para a Netflix: colocou numa série uma situação real de sofrimento de jovens, permitindo que em muitos lares do mundo os pais tivessem mais preocupação em tentar investigar a realidade dos filhos e as escolas tentassem corrigir o rumo em relação a verificar, mapear aonde há sofrimento que pode resultar em automutilação, problema recorrente entre meninas de escolas públicas ou privadas, ou suicídio. Valeu, Netflix, obrigado, ponto. E aonde a derrapagem foi feia, e eu critiquei abertamente a Netflix, no Facebook, na Rádio CBN, e faço isso no livro. Ela não respeitou os gatilhos. E a série é repleta de gatilhos. A série ignorou os alertas da Organização Mundial da Saúde. Contou uma história sem poupar os telespectadores, os assinantes do streaming. Eu fiquei chocado. Aliás, não façam o que eu vou dizer. Eu nem sabia dessa série e comecei a receber pelo Facebook perguntas de pessoas que viram a série dizendo assim: você não escreveu aquele livro, Viver é a Melhor Opção? Tem que ver a série. Você tem que ver a série. Você tem que ver a série. Eu me impus num domingo de folga uma maratona os 13 porquês. Não façam isso. Não façam. Porque é uma overdose de gatilho, uma sensação de angústia existencial que não vale a pena arriscar. Alguns trechos eu fui até acelerando, não estou aguentando. 13 capítulos de 1 hora. O último é o suicídio da personagem principal, didatizando o suicídio. É gatilho, explicitamente. No livro, Viver é a Melhor Opção, na reimpressão a gente vai colocar a primeira pesquisa publicada numa revista científica médica nos Estados Unidos, medindo os efeitos dessa série, no Google. Você foi no Google e verificou
como se deu a pesquisa sobre suicídio no Google nos meses subsequentes ao lançamento da série Os 13 Porquês. Uma das perguntas que explodiram, com crescimento de mais de 20% na média: como me matar? No Google. Outras pesquisas virão: gatilho. Há muito tempo se sabe. Há um jeito certo de falar de suicídio e há um jeito temerário. Como a Organização Mundial da Saúde orienta jornalistas a abordar esse tema? Não perca tempo falando todo dia quem se matou aonde. Não é para ficar falando, hoje em Tambaú, hoje em Formosa, hoje em Cabedelo. Não. Não é assim que a imprensa deve abordar o tema. As recomendações básicas. Em sendo inevitável falar de suicídio, como foi com o episódio envolvendo o ator americano Robin Williams. Você não vai fingir que não aconteceu, ele é famosérrimo. Foi o assunto mais procurado no Google em 2014. As pessoas ficaram perplexas. Um humorista, uma pessoa que parecia estar de bem com a vida, como é que ele se matou? Muito bem. É inevitável falar do suicídio de Robin Williams, como foi inevitável falar do suicídio de Getúlio. Ninguém é contemporâneo aqui do suicídio de Getúlio, mas todos nós somos do século passado. Alguns podem até, numa outra encarnação, ter testemunhado isso. Foi uma comoção nacional. Não dá para a imprensa inventar. Getúlio apareceu morto no Palácio do Catete. Não, se matou. Vai ter que falar. Robin Williams se matou. Vai ter que falar. Em sendo inevitável falar de suicídio, o que a Organização Mundial da Saúde recomenda para comunicadores, radialistas, internautas que trabalham com conteúdo na rede, jornalistas? 1. Não abra generosos espaços com manchetes e fotos. 2. Não descreva em detalhes o método empregado. Não é para didatizar e ensinar as pessoas. 3. E esse é interessante. Não enalteça as qualidades morais do suicida. Porque, curiosamente, uma pessoa perturbada psíquica e emocionalmente, ao ver a notícia de um suicídio de outra pessoa, insensada, excelente pai, maravilhoso profissional, espírito exemplar, ou o que seja, vê os elogios, isso também funciona como gatilho, porque ela vai dizer assim: olha que curioso, eu me mato, resolvo meus problemas, ainda falam bem de mim. Existem várias, eu não quero entediá-los com isso, mas quem é da área da comunicação, vale dar uma olhada. Várias recomendações. Nossa, então não é para falar de suicídio? É o que boa parte das empresas de comunicação do Brasil faz. Melhor não falar. Dá trabalho ler isso aí, entender o jeito certo. Do ponto de vista da Organização Mundial da Saúde, é fundamental o trabalho da imprensa e dos profissionais de comunicação. Em que sentido? Lembrar que suicídio é caso de saúde pública. Divulgar os serviços de apoio, de acolhimento e de assistência como Centro de Valorização da Vida ou a rede de Centros de Atenção Psicossociais no Brasil, os CAPs. Eles têm a função de acolher pessoas perturbadas psiquico-emocionalmente ou quem tenha realizado uma tentativa de suicídio. O Brasil dispõe dessa rede. A outra informação é mais importante, e de tudo que eu falei aqui, me parece realmente a mais importante de todas. Qual é o conhecimento construído pela ciência médica? Em pelo menos 90% dos casos de suicídio, é possível prevenir. Eles são preveníveis, porque estão relacionados a patologias de ordem mental, diagnosticáveis e tratáveis. Vou repetir: de cada 10 casos de suicídio no mundo, 9 não deveriam acontecer se houvesse informação.
Que tipo de informação? Um diagnóstico claro sobre a patologia de ordem mental associada à ideação suicida, que é tratável. Dá para tratar. O que significa tratar? Eu não me perturbo mais imaginando que a minha morte, seja a solução. Não é pouca coisa. Primeiro fator de risco associado ao suicídio, segundo a Organização Mundial da Saúde, depressão. Depressão é pandemia. Quem trabalha aqui com recursos humanos em empresa pública ou privada sabe. A Organização Internacional do Trabalho está prevendo para daqui a pouco mais de 2 anos, 2 anos e 1 mês, que a depressão no mundo seja o principal fator de incapacidade para o trabalho. Hoje é o segundo. A depressão vai reinar soberana como um fator incapacitante para o trabalho. Vamos falar de depressão, que muita gente tem e não sabe. Mas antes, não confundir depressão com estado depressivo. Estado depressivo é da vida. Tristeza faz parte. Desapontamento faz parte. Frustração, desilusão. Você está achando que é possível viver sem isso? Você não sabe ainda o que é viver. Se você conhece alguém que não passa por episódios de tristeza, por episódios de contrariedade, descontentamento, prostração, desconfie. Provavelmente não é humano. Ou é um ET, ou é um robô japonês perfeito, exceto por não ter nunca tristeza, episódios que a gente não deseja para a vida da gente, mas acontecem. E segundo, todas as religiões e boa parte das correntes filosóficas, cada um com seu cada um, explicam a seu modo qual é a função da dor e do sofrimento na vida. Cada um com seu cada um vai explicar a seu modo. Para o espírita, qual é a função da dor e do sofrimento? Eu vou fazer um resumo monumental. A gente pode voltar a falar sobre isso nas perguntas. Não somos outros espíritos. Psicografia de Valdo Franco, mensagem ditada por Marcelo Ribeiro. Não somos outros espíritos. Somos os algozes do passado, travestidos de vítimas do presente. Então o reencarnacionista pode até não saber porque está sofrendo, porque ele não se lembra das vidas passadas. Mas ele vai dizer, se eu não tenho a explicação na vida presente para o meu sofrimento, no retrovisor da minha história, é possível que eu acesse várias informações relevantes. A dor e o sofrimento são convites à evolução. Obrigado, chefe déspota. Obrigado, vizinho chato. Obrigado, filho aborrecente que me testa nos limites. Tudo isso nos traz a oportunidade do exercício evolutivo da paciência, da resignação positiva, da sublimação, da superação das adversidades. Você pergunta para o espírita, qual é o sentido da vida? Numa palavra: evoluir. É uma palavra-chave na cosmovisão espírita. Estou aqui para evoluir. E como evoluo? Autoconhecimento. Se eu estou nesse planeta que ainda é de provas e expiações, é uma categoria de descrever a Terra nas moradas do Pai, é porque eu pertenço a um nível evolutivo onde o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a cobiça, a inveja ainda encontram refúgio em mim. O sofrimento nada mais é do que a oportunidade da gente se deparar com o nosso lado menos evoluído e lembrar para você, se liga na missão. Ninguém veio ao passeio.
Faz parte os momentos de prazer, de confraternização, de deleite. Claro que faz parte. Mas não é o propósito mais importante da nossa vinda ou nosso reencontro com essa ambiência. Nós estamos aqui para evoluir. A forma mais sábia da natureza e da providência divina para acelerar processo na direção daquilo que simbolicamente a gente chama de luz, a caminho da luz. Que luz é essa? Aqui tem luz. É uma metáfora. Luz é um estado de espírito de absoluta paz e felicidade, aonde não há mais imperfeições. Nenhum de nós sabe o que é isso. Não sabemos. Mas a gente, quando tem a possibilidade de abstrair, tentar imaginar uma vida onde não haja orgulho, egoísmo, vaidade, cobiça, inveja, eu estou de boa. Eu estou curtindo muito esse estado de espírito, porque nada me abala. Leveza, luz. Luz é isso. E do ponto de vista espírita, os espíritos de luz são aqueles que alcançaram um estado de sublimação, de superação das adversidades, que é expressa na irradiação luminosa do espírito. Voltando para o nosso nível. Estado depressivo faz parte. Acordou borocochô, está de mal com a vida? É isso aí. Tenta descobrir por quê. E toca o barco. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É isso aí. Muito bem. Depressão é outra coisa. Ninguém tem que entender depressão como convite à evolução. Depressão demanda muita atenção. Do ponto de vista da ciência médica, a depressão é uma anomalia na bioquímica do cérebro. As sinapses cerebrais, a transmissão de informação entre os neurônios está comprometida. Há um delay, uma prostração, uma letargia. Diferentes níveis de depressão, vários. Na maioria absoluta dos casos, não implica em tentativa de suicídio, é importante dizer isso. Algumas pesquisas dizem, entre 3% e 5% das pessoas com depressão podem realizar uma tentativa. Na maioria absoluta dos casos não chega a isso. Mas em todos os casos precisa ter diagnóstico, claro, para tratamento e a pessoa recuperar autoestima, vontade de levantar da cama, abrir a janela, trabalhar, achar graça na piada, voltar a ter o olhar brilhoso, viçoso, ter esperança. A vida está difícil? Tá, eu sou do Rio de Janeiro. Quem vos fala está vindo de uma cidade em guerra. Então eu estou dando aqui um testemunho. Não está fácil acordar de manhã na minha cidade e dizer assim, vida que segue, levanta, sacode e vai embora. Não, é complicado. A depressão não tem cura, mas tem tratamento. Como enfrentar a depressão? Precisamos de informação. O diagnóstico precisa ser claro. Cuidado, porque na era do Google, todo mundo vai no Google, já chega no consultório médico dizendo, doutor, eu tenho isso. Eu vim aqui só para o senhor confirmar o meu diagnóstico. É ou não é? Quantos aqui já foram no consultório dizendo assim, doutor, não perca tempo com perguntas desnecessárias. Eu sei o que eu tenho, eu sei por que eu vim aqui hoje. Verdade? Bom. Espírita, então, é bom. Eu vou contar um caso real. Eu estou vendo que aqui, Rio de Janeiro, um médico criterioso recebe um empresário bem-sucedido, a história é real. Recebe um empresário bem-sucedido que abre a porta do consultório e diz, tenho depressão, me ajuda. O médico, por que você diz isso?
eu tenho uma excelente família, um empregão, ganho bem, sou amado, sou querido, tenho uma casa espetacular e minha vida não tem graça, eu não tenho mais ânimo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. O médico responsável, ok, é uma informação, mas não vai definir meu diagnóstico. Submete o paciente àquele inquérito. E uma das perguntas foi: onde você mora? Recreio dos Bandeirantes. Casa ou condomínio? Ou prédio? Casa. Água encanada ou de poço? De poço. Confia na água? Não, a gente faz dosagem em laboratório de 2 em 2 anos. Qual foi a última vez? Tá por aí. Quero dosagem da água do poço, quero o exame de fezes e pedi um catatal de exame. Esse é o bom médico. Veio o resultado do exame. Em resumo, o poço em questão era um viveiro de parasitas. Esse empresário era um hospedeiro de amebas famintas que drenavam fluido vital. Ele batia um prato, a maior parte dos nutrientes do prato era para alimentar a ameba. Ele ligou para o paciente e falou: eu vou dar o que você precisa para resolver esse problema. Um vermífugo. 2 semanas depois, por aí, o empresário retorna a ligação e diz: doutor, eu sou outro homem. Eu estou de bem com a vida, minha família não acreditou que um vermífugo tivesse o poder de mudar o meu jeito de ser. Depressão requer diagnóstico claro. Em se confirmando o diagnóstico, o protocolo de resposta terapêutico haverá de perceber se é o caso ou não de tomar antidepressivo. Há situações em que você não recomenda o antidepressivo. Outra forma importante de você enfrentar a depressão. Só quem teve depressão sabe o tamanho da encrenca que é. Por isso que eu estou me alongando nesse quesito. Segundo o protocolo de resposta, apoio psicológico. Eu creio que na Paraíba do século XXI, como no resto do Brasil, não temos aquele preconceito de que psicólogo é coisa para maluco. Este que vos fala já recorreu 2 vezes a apoio psicológico em tempos de paz. Mas tinha algumas questões que eu precisava resolver comigo e que eu achava que valeria a pena esse tipo de assistência. Não me arrependi, sou muito grato às terapeutas que realizaram a função que se espera de um psicólogo, que é a função espelho. Ele é um facilitador. Ele vai fazer perguntas, provocações, vai perguntar: o que você sonhou? Está lembrando do sonho? Conta para mim. E ele vai tentar descobrir quem é você do ponto de vista que você, em vigília, consciente, não percebe. Que é o lado oculto da nossa lua, é um inconsciente. Tem que ter coragem para ver o que você é, mas que você não sabe. Tem aquelas pessoas que têm um sonho absolutamente estranho à noite, acorda de manhã e falou: que isso? Não fui eu, não posso ter sonhado isso. É você. E é a manifestação do seu lado oculto. O psicólogo está lá para botar um espelho na tua frente e provocá-lo para você descobrir quem você é. É um facilitador. No dia mais nobre da terapia, é o dia da catarse. O analisando. Ele relata e reporta o que ele está descobrindo a ponto do terapeuta ter que dar alta. Encerramos aqui. Até onde me foi possível te ajudar, você já chegou onde devia. A série psicológica de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo, traz vários exemplos da importância do autoconhecimento nesse nível mais depurado de autoconhecimento a partir dessa informação. Além do diagnóstico preciso, com eventual uso de antidepressivo e do apoio psicológico, por último, mas não menos importante, e aqui eu vou usar exemplos distintos para quem é espírita e para quem não é. Se eu estou numa plateia que não é de espíritas,
eu falo o seguinte: cuida do teu lado espiritual, bem vago. Presta atenção no que você está vendo na televisão, nas suas leituras, na música, nas companhias. Há quanto tempo você não vai a um lugar que te inspira, aquela praia, aquela floresta, aquele ambiente? Há quanto tempo você não vê os seus amigos queridos, os seus parentes que te fazem bem, aquelas pessoas que você se nutre energeticamente delas e elas com pouco fazem muito por você? Isso é nutrição espiritual. Nutrição espiritual. Quando a gente está numa plateia espírita, a gente vai direto ao ponto. Fluidoterapia, passe magnético. E veja, a doutrina espírita não é a única que fala disso, tá bom? O que é o passe? É o descarrego, a projeção de fluidos medicamentosos extraídos da natureza, manipulados pela espiritualidade da casa, pela cúpula, que usa o médium passista como veículo, ferramenta, para a limpeza, a depuração, a profilaxia da sua psicosfera, que é o campo eletromagnético que todos nós temos, espíritas e não espíritas. O campo eletromagnético, ele irradia a energia que corresponde a quem você espiritualmente é. A psicosfera vai ter uma determinada cor, intensidade de luz maior ou menor, um design e um odor. Sorte é que a gente não sente o cheiro. Isso é expressão da soma de todas as suas encarnações, a frequência dos seus pensamentos e sentimentos. É você, é o teu cartão de visita. Desencarnou, você quer bater um papo com o seu guia, imediato. Já sei que eu morri, o corpo está lá, preciso bater um papo com o meu guia. Ele sabe tudo sobre você a partir da decodificação das informações da sua psicosfera, do seu campo eletromagnético. Se você cruzar com alguém, médium, vidente, que fica olhando meio de banda, assim, meio desfocado para você, sai correndo. Não dá mole. Não dá mole, só se for alguém de muita confiança. Porque ele está fazendo uma leitura pormenorizada da tua situação espiritual normalmente delicada. Passe. Ah, André, mas eu não sou espírita, eu não acredito nessas coisas. Ok, mãe ou pai, madrugada, bebezinho chorando, aquele choro que causa angústia no quarto. Pai ou mãe pega o filho, traz no colo, embala, canta uma música. O que há ali? Algum médico materialista vai dizer. A física mecânica explica que o embalo causa uma vertigem e o bebê apaga. Ou outro físico vai dizer, a irradiação sonora, uma música, acalma. Ok, tudo isso pode ser verdade. Para nós espíritas, quando você pega um bebê, gritando, chorando, fora de hora, pega, embala e faz esse movimento, aí a transfusão de energia é um passe. Às vezes a gente se confunde, derrapa na semântica, mas a gente está falando da mesma coisa. Saindo da depressão, estou virando essa página. Se houver perguntas depois por escrito, a gente está aqui para ajudar. Segundo fator de risco suicida, ingestão de drogas, lícitas ou ilícitas. No Brasil, quando você fala a palavra droga, é maconha, cocaína, crack? Não. Existem as drogas lícitas. O que é droga? É uma substância capaz de alterar o seu metabolismo. Um cigarro consegue alterar o metabolismo? Consegue. Uma determinada quantidade de álcool altera o metabolismo? Altera.
drogas receitadas por médicos responsáveis para certas situações, no sentido de apaziguar, acalmar, permitir que você durma, com receita médica. Altera o metabolismo? Claro. Existem as drogas do bem e existem as drogas que te atrapalham e ameaçam você. O que a Organização Mundial da Saúde diz? Toda droga, por princípio, altera o metabolismo. E toda vez que se altera o metabolismo, há o risco de dependência. Perceba onde a gente quer chegar. Estou falando de suicídio. Aonde está configurada a dependência, há uma situação de risco. Porque nenhum de nós haverá de ter autoestima elevada onde haja absoluta dependência. Você acorda de manhã e diz assim: o que eu vou fazer hoje? É a sensação de liberdade. Que escolhas eu tenho no meu repertório? Do livre-arbítrio. Quem é dependente, químico, sabe o tamanho do abismo que é você ter uma única certeza. Em relação ao resto do dia eu não sei, mas vai ter um momento que eu vou precisar da minha droga. Não é liberdade. Você está escravizado. Do ponto de vista espírita, quando a gente fala de evolução, a gente está falando de um aplicativo muito importante no nosso software, que é o livre-arbítrio. Eu, para evoluir, preciso fazer as escolhas que eu acho mais importantes. Tudo posso, mas nem tudo me convém. E o aprendizado da vida vem a partir das escolhas que você faz. A droga é o vírus que desabilita esse aplicativo. Você não tem livre-arbítrio. Você está escravo e está vinculado à provisão daquela substância. Por que esse assunto é importante para nós brasileiros? Eu não sei em João Pessoa, não tive tempo de checar. Mas em boa parte do Brasil, a quantidade de farmácia e de redes de farmácia que se replicam como metástase é algo incrível. Pensem nisso. Há quem diga, e é da área da saúde, que o Brasil é o país campeão mundial de farmácia por metro quadrado. Não é uma condição de vantagem nossa. Nós praticamos com gosto a automedicação. Há situações bizarras do tipo: você está no elevador no centro de João Pessoa, elevador, segunda-feira, não essa que é feriado, outro, cheio, elevador, todo mundo em silêncio, duas pessoas conversando que você não conhece. Uma dessas pessoas diz para a outra assim: são gotinhas mágicas, estou dormindo como um bebê. E você que está tendo episódios dolorosos de insônia, sintoniza. A pessoa sai dela, então tchau, a gente se fala depois. Você vai junto dela, não é teu andar. Perseguição. E cria coragem para fazer uma abordagem esquisita. Você vai elaborando dentro de você antes que a pessoa entre numa porta. Eu preciso saber que gotas mágicas são essas. Cuidado. Toda droga pode causar dependência. Não existem gotas mágicas que fazem você dormir tranquilo. Se há prescrição médica, ok. Senão você entra no clube do Rivotril ou em outros clubes por aí, aonde o contrato é de risco. Você vai perseguir um resultado terapêutico por conta sua, sem orientação médica. Pode causar dependência. Pode ser uma armadilha. Pode derrubar sua autoestima. Pode precipitar você no abismo de algo que, num primeiro momento, parece interessante e depois vira um pesadelo. Não vou entrar em pormenores das outras patologias enumeradas pela OMS, está no livro. Esquizofrenia, bipolaridade, transtorno de personalidade, etc, etc. Vou virar essa página. Falamos aqui da OMS, falamos aqui da ciência médica. Eu vou virar a página na direção da sociologia, porque eu não sou médico, eu faço o que eu quiser no meu livro. Se o psiquiatra não leu, se o psicólogo não leu, ok, escrevam o livro de vocês. Eu li um dos pais da sociologia chamado Emile Durkheim, contemporâneo de Kardec,
que escreveu um livro, vejam vocês, chamado O Suicídio. Muita informação interessante. Atribui-se a ele aquela frase popularizada: o homem é produto do meio. É ele que elabora um conceito muito sofisticado para aquela época das doenças sociais. O que é isso? Nós somos seres sociais. O ser humano só se explica e só se entende em sociedade. Portanto, a tua família, o teu ambiente de trabalho, o lugar onde você está cercado de pessoas pode ser em seu favor ou contra você. Você pode ter uma família que você ama, mas tem alguém na família que, nuvens pesadas. Vai sair de casa, vai sair assim. Não está vendo? Está acontecendo um monte de caso aí de assédio. Você está precipitando um problema. Tu vai aonde? Vai no quê? Você viu a estatística que saiu hoje no jornal sobre crimes naquela região? Nuvens. Pessimismo, aquela pessoa que não consegue ter outra sintonia senão com notícia ruim. O mundo é problemático, todos os políticos são corruptos, o Brasil não tem jeito, não há espaço para esperança, essa crise é a pior de todas, o fim do mundo chegou. Pelos aplausos, eu estou compreendendo que essa categoria de gente é mais frequente do que se imagina. Tentando fazer uma relação com Durkheim, que escreveu O Suicídio, você pode ser uma pessoa aberta para coisas positivas, legais, teu olhar brilha, você tem esperança. Mas todos nós, por vezes sem perceber, somos contaminados pelo pessimismo, pela maledicência, pela fofoca, pela desesperança alheia. E isso pode determinar estados patológicos. Porque você é produto do meio também. Portanto, não é uma psicopatologia da OMS. É um estado de espírito que não lhe favorece, dentro de uma perspectiva de tentar entender que há saída, há solução, há outro jeito de resolver o problema, há outra forma de lidar com essa situação. Vocês estão percebendo? Existem pessoas que são aliadas, ajudam você na travessia. Existem pessoas que às vezes, mesmo sem se dar conta, te derrubam. Bom, eu vou dar um exemplo para não ficar do genérico. Nós somos brasileiros. O Brasil é reconhecidamente um país onde os valores da sociedade patriarcal são prevalentes. Esse é um país machista. Não é o André que diz, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE 2017, esse ano. Homem e mulher, mesma formação, contabilista, com as mesmas especializações e as mesmas habilidades profissionais, trabalham na mesma cidade, João Pessoa. Mesma carga horária, não ganham o mesmo salário. Eu estou dando um exemplo. A maior parte dos assassinatos cometidos contra mulheres no Brasil tem origem em atos violentos de maridos ou ex-maridos, namorados ou ex-namorados. Esse é o país da Lei Maria da Penha e da Lei do Feminicídio. As mulheres são massacradas. Ser mulher no Brasil é diferente de ser homem. No âmbito familiar, por vezes, tem um filho homem e um filho mulher. Os dois, quando chegam ali, o filho homem é mais velho. 16 anos, o pai vai para onde? Para a balada, vai com Deus. Aí a menina faz 16. Pai, vou para a balada. Hein? Aonde? Com quem? Volta que horas? Mulher, hashtag outra coisa. O que eu estou querendo dizer com isso? Ah, André, você está falando então que basta ser mulher para ser mais vulnerável ao suicídio? Não. Eu até disse que 80% dos casos de suicídio são cometidos por homem, mas a maioria das tentativas é de mulher. Temos uma questão aqui.
Se homem e mulher enfrentam um momento da vida, da existência, com muitos problemas, de várias naturezas, a mulher não larga do zero. Ela larga de uma posição que já desfavorece socialmente, numa sociedade patriarcal onde o machismo é prevalente. É mais difícil ser mulher no Brasil do que ser homem. Na largada da existência, já temos uma condição desfavorável. Do ponto de vista sociológico. Esse é o ponto. Não dá para generalizar, cada caso é um caso. Eu estou falando de um universo estatístico. Ser mulher no Brasil, eu estou no Nordeste. O Divaldo, que é baiano, quando faz palestra no Nordeste, lembrando, meus irmãos, ser heterossexual, do ponto de vista ético e moral, não determina uma condição de vantagem para homossexuais, bissexuais ou transexuais. O olhão da plateia, ó. Hã? Do ponto de vista espiritual, um homossexual, um bissexual ou um transexual pode se encontrar do lado de lá numa situação ética e moral, espiritual muito mais elevada do que aquele hétero que tem uma vida devassa e pula a cerca, que se orgulha de dizer, já tive. Martinho da Vila tem uma música bonita que fala assim, já tive mulheres, e vai colecionando. Uma mulher cantar uma música, já tive homens, não existe. Outro traço da sociedade patriarcal, valoriza-se o homem catador-coletor. E a mulher que tem uma postura parecida com a do homem, não é reconhecidamente alguém sério que mereça credibilidade. Vou virar o jogo, antes tem que falar de espiritismo. Ainda tem o espiritismo. Do ponto de vista da suicidologia, o que se diz? Como prevenir suicídio? Importante reconhecer os sinais. Nem sempre eles aparecem, é verdade, mas fiquem atentos. Uma pessoa que muda comportamento, começa a ficar mais isolada, sem tanto convívio social, encapsulada no quarto, não encontra mais os amigos com frequência, muitas horas sozinho na internet. Cada coisa que eu estou falando aqui pode ter 1000 causas, mas preste atenção na somatória. Não dialoga, não troca ideias, não gosta de falar sobre como foi o dia, não tem o olhar brilhante, não vibra com a vida, não fala sobre projetos, não há espaço para esperança na conversa. Começa a ter um comportamento arredio, de não querer olhar, conversar. Vamos conversar, Serena, calma, vamos bater um papo. Pode expressar oralmente ou por escrito frases, por vezes, enigmáticas que trazem embutida esse desencantamento com a vida. Tivemos Enem no último domingo. É possível que muitos jovens massacrados pela rotina exaustiva de estudo e decoreba, numa prova que realmente é um moedor de carne, se sintam muito cobrados pela família, pela sociedade, pelos amigos. E aí, na semana do Enem, vai numa lanchonete, com pai, mãe, para distrair, uma pizzaria, e aí solta uma frase do tipo, não passar no Enem, não quero saber de mais nada não. Pode ser uma frase inocente, que não deva ter maiores preocupações. Pode não ser. O que a Organização Mundial da Saúde diz? Quando o assunto é prevenção do suicídio, o cão que ladra, morde. Na dúvida, comparece. Você pode não levar à frente o papo na lanchonete, na pizzaria. Pode ser chato. Não quero saber de mais nada. Guardou. Chegou em casa, disse para a mulher, filha, deixa eu bater um papo com ele aqui. Ei, coisa e tal, pois é. Vai ter Botafogo e Campinense no Almeidão, vamos? Puxa o papo para qualquer lado. E de repente diz assim, filho,
Você falou uma coisa na pizzaria que não sai da minha cabeça. Você disse que se não passar no Enem não quer saber de mais nada. Você lembra do que você falou? Lembro. O que isso quer dizer? Não é um inquérito. Você não está preparado para reprimir. Você não vai botar de castigo, você não vai brigar. Você vai fazer no nível, é um papo aberto, olho no olho, acolhimento. A palavra-chave que eu ouvi de vários psicólogos, psiquiatras e suicidólogos, qual é a melhor forma de abordar uma pessoa em sofrimento que pensa em se matar? A palavra-chave é acolhimento. Esse garoto pode falar, pai, leva a sério, não, pai, é que eu estou pilhado. Aí fala lá a gíria dele. Ah, que bom, filho, mas você sabe, papai te ama. Isso é apenas um exame. Isso não é um divisor de águas. Eu não vou te amar mais ou menos em função desse resultado. Vocês não sabem como eu falei isso para minhas filhas lá no Rio. Porque a gente percebe o jovem sofrendo com o massacre do Enem. Não é brincadeira. E se o garoto se sentir à vontade para abrir e falar, pai, muito medo de decepcionar você, eu não me identifico com nenhuma profissão, eu não estou me sentindo em paz comigo mesmo porque eu não sei o que eu quero fazer da vida. Muito comum. Postura acolhedora, filho, filha, faz parte. Nós amamos você. Não tem um prazo para você definir o que você quer fazer da vida. Você vai escolher isso no tempo certo e na hora certa, não se angustie. Hashtag tamo junto. Acolhe, traz para o colo, fala, somos parceiros. Bom, antes de passar para o Espiritismo, que é interessante, mesmo para quem não acredita, mas é uma informação relevante, que combina com várias outras tradições. Os suicidólogos construíram uma convicção em pouco tempo de existência dessa ciência. Ainda há muitas perguntas, mas há uma convicção importante. Não é possível dizer que uma pessoa se mate por um único motivo. Vamos pegar o exemplo do personagem da ficção Werther. Desiludido amorosamente, se mata. Se toda pessoa desiludida amorosamente encontrasse apenas e tão somente aí motivos para se matar, eu não estaria aqui. Essa plateia estaria repleta de desencarnados. Portanto, vamos combinar, dor de cotovelo, desilusão amorosa, descobrir-se traído, é algo recorrente e não justifica suicídio a cada desapontamento, a cada decepção. Ok? Tudo bem? Parece óbvio. O que os suicidólogos dizem? Uma pessoa que se matou por descobrir-se traída, ela deverá ser objeto de uma investigação do ponto de vista. Como foi a infância dela? Porque do ponto de vista da resiliência emocional, uma infância onde haja colo, afeto, atenção, olho no olho, tempo para conversar, perguntar como é que foi na escola, me diz. Vai tocar o celular ou vai aparecer o plim do Zap, que é uma nova patologia aí, que não é possível. Esse plim já determina algum... Você não está dividindo a atenção com outras coisas. É um momento que, ainda que passe rápido, é sublime. Esse tempo é seu. E o menino ou a menina sentem isso. Vem cá, fala comigo, como é que foi o dia? Não, mas conta, tem amiguinho na escola? Está indo tudo bem? Aonde você está tirando 10? Aonde está difícil? Já tem namoradinha? Então deixa, não pergunto mais isso. E vai embora. Isso fica registrado. Isso é nutrição emocional que te acompanha o resto da vida. Haverá alguém aqui como eu que já perdeu o pai ou a mãe ou os dois. Eles não estão fisicamente presentes, mas por vezes em momentos de dificuldade, do nada, sobrevém a lembrança ou a memória de algo que eles fizeram, mais do que falaram, fizeram, que a gente registrou como um gesto de amor.
de desprendimento, daquele amor doação, amor sacrifício, amor renúncia. Isso é nutriente, isso te acompanha o resto da vida. A gente se emociona, fala assim, nossa, mas a lembrança está viva e ela me suporta nas horas de dor, ela me inspira no momento de sofrimento. É isso que o suicidólogo vai tentar entender. Ah, André, você está dizendo que quem teve amor na infância não se mata? Eu não disse isso. Reduz risco, reduz vulnerabilidade. E isso a ciência consegue demonstrar, por amostragem. Uma outra pergunta importante que os suicidólogos fazem, há pesquisas nesse sentido. Essa pessoa que se matou porque descobriu-se desiludida, amorosamente, possuía alguma crença numa força superior? Vejam que eu não estou usando a palavra religião, estou falando qualquer crença. Tem muita gente que não tem religião, mas acredita. E eu não estou usando a palavra Deus. Força superior. Por que eles dizem, os suicidólogos? Se você está sofrendo a ponto de pensar em desaparecer, mas acredita numa força superior, antes de se matar, você vai negociar com essa força. Outro dia foi dia de Nossa Senhora de Aparecida. Os pagadores de promessa. Você diz assim, ó, se me tirar desse buraco, se abrir meus caminhos, eu vou de joelho. Não acontece? A pessoa tem uma crença, ela diz assim, eu estou ferrado, eu estou no buraco, eu estou na vala, mas eu sei a quem pedir ajuda, meu último recurso. Por aí, por favor, não digam que eu assisti esses programas, porque de madrugada a gente zapeia a televisão, tem muito programa ao vivo de denominações cristãs. Certa vez eu vi um sacerdote, um pastor, enfim, ao vivo, pedindo para as pessoas em dificuldade gritarem com Deus. Grita, solta o verbo, fala mesmo. Eu achei interessante aqui, eu falei, essa hora da madrugada, se a pessoa leva a sério, ninguém dorme. Mas a orientação era interessante, que era assim, mostra para ele que você está precisando, então grita. Ok, respeitamos, grita para ser ouvido, antes de se matar, antes de pensar besteira, grita, que vai que resolve. Espírita não grita, nem paga promessa, a gente está ferrado, Marco. Porque se o espírita estuda a doutrina, eu já falei aqui, somos reencarnacionistas, lei de causa e efeito, estamos encarnados no mundo de provas e expiações, não somos flor que se cheire. Então é difícil pedir mais do que nos é oferecido, como a gente vê por aí acontecer. Pedir obtereis, a gente pode pedir sim, cada um do seu jeito. Ah, então uma pessoa que crê numa força superior não se mata? Não foi isso que eu falei, não é isso que eles dizem. Reduz risco. Países onde prevalece materialismo, visão agnóstica, ateísmo, são países onde há ausência absoluta de uma visão transcendental, precipita essas pessoas num mundo, num universo muito duro, onde eu não tenho explicação para a dor e o sofrimento e não tenho plano B, eu não tenho a quem recorrer. Num momento difícil, o que eu faço? Se vira, a vida é dura, é isso aí, ok? Vamos abrir a porta aqui da doutrina espírita, agradecendo desde já as portas abertas da Federação para a gente trazer essa mensagem. Ela é muito importante. Eu comecei a pesquisar esse assunto em 1999, 18 anos. E o pontapé para estudar esse assunto veio do lado de lá. Exatamente o espírito que eu citei aqui, Marcelo Ribeiro, me instigou a fazer a pesquisa, apenas isso no primeiro momento. Eu tive que checar com o Divaldo se era Marcelo mesmo. Divaldo confirmou. E nós teríamos, nos dois lados da vida, ele do lado de lá, pertencendo a um grupo que socorre jovens suicidas. E nós aqui tentando fazer a nossa parte, usando o jornalismo com clareza e objetividade para explicar aquilo que, por vezes, profissionais de saúde não conseguem explicar sem o jargão,
sem as palavras mais rebuscadas. Meus amigos, todas as religiões importantes, grandes, do Oriente e do Ocidente, afirmam categoricamente a mesma coisa quando o assunto é suicídio. Em nenhuma hipótese, o suicídio, o autoextermínio, representa alívio ou solução para os problemas. Se eu fosse materialista, ateu, eu ficaria preocupado com isso, porque essas religiões se degladiam em quase tudo. Não há convergência teológica. Jesus é Deus? Não, Jesus não é Deus. Espírito Santo? Não é. Reencarnação? Não. Cada um com o seu cada um. Mas elas convergem, isso é muito impressionante, no sentido de dizer, afirmar, na verdade, que em nenhuma hipótese o suicídio significa alívio ou solução para os problemas. O Espiritismo, entretanto, até onde me foi possível pesquisar, avança em detalhes e pormenores alusivos à realidade espiritual do suicídio. Eu vou resumir aqui. No livro, o último capítulo é reservado apenas e tão somente para essa informação. Primeira consequência, segundo o Espiritismo, do ato suicida: arrependimento. Por quê? A morte não existe. A pessoa não desaparece. E temos um problema adicional. Aqueles que ficam, parentes, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, que gostam da gente, se ressentem dessa tragédia, e ao vibrar nessa direção, pensamento para o espírita tem força e direção. Significa dizer que o espírito desencarnado do suicida recebe petardos, recebe esse pensamento doloroso da dor que ele causou a terceiros. Dona Ivone Pereira, no livro Memórias de um Suicida, reporta a razão pela qual quem se mata não consegue, via de regra, se desvincular rapidamente do corpo físico. O corpo está morto. A vida segue. A decomposição da matéria orgânica se resolve. Mas o espírito não consegue se desvincular rapidamente do corpo. Alguns haverão de dizer castigo, punição. Não é o que Dona Ivone reporta. Ela lembra, todos nós, quando reencarnamos, somos objeto de um trabalho que reúne aproximadamente 10 a 12 pessoas. A gente não se lembra nada disso. São as pessoas que vão nos auxiliar no processo reencarnatório, determinando quem será meu pai e minha mãe, qual será o meu código genético. Esse código genético determinará maior ou menor exposição a doenças, vulnerabilidades físicas, mais talento para as ciências exatas, para as ciências humanas, para as artes. Que estatura terei? Eu terei propensão a diabetes, depressão, AVC? Todos nós temos um mapa que já foi estabelecido e que está aqui. Todos nós transportamos esse mapa. E uma informação importante do mapa é prazo de validade, que nem remédio, só não tem selinho da Anvisa ou do Ministério da Agricultura. Está lá. Por quanto tempo nessa encarnação viverás? Isso é negociável. É possível ter prorrogação ou não. O que determina o tempo de vida na Terra? O estoque de fluido vital, o combustível da vida. O que faz o suicida? Ele aborta um projeto. Ele precipita o retorno à pátria espiritual porque deseja isso. E o livre-arbítrio é soberano. Mas o fluido vital residual não permite
que no ato de colapso orgânico determinado pelo suicídio, ele consiga sair rápido desse corpo, até que esse estoque seja zero. Haverá um tempo de transmissão das informações do corpo para o perispírito. O fluido vital tem essa característica. Transmissão magnética dessa informação. É mais ou menos como alguém que perdeu a perna, mas por vezes ainda tem a sensação de coceira na ponta do dedão, que não está mais lá, não está mais tá. No seu dupletério. No livro, a gente mostra o trecho de uma entrevista dada por Chico Xavier a Hebe Camargo. Descobri isso. Em que a Hebe pergunta sobre suicídio. E Chico mostra consequências do ato suicida nas vidas futuras. Olha a encrenca que é o suicídio. Em que sentido? Uma pessoa que, por exemplo, resolve se matar esfacelando o centro do sistema nervoso, o corpo físico terá a perfuração que determinou a morte. E o perispírito? Há um ferimento, há uma sequela. Essa sequela perturba o espírito e só haverá libertação, cicatrização, cura desse ferimento espiritual nas encarnações em que, num corpo de carne, funcionando como um fio terra, o problema que atinge o plano espiritual, o corpo, o perispírito, se decanta e vai para o corpo físico. Razão pela qual, segundo Chico, vários casos de idiotia e loucura têm origem no suicídio de vidas passadas que esfacelou, desagregou o centro do sistema nervoso. Certas doenças respiratórias graves que não estão associadas a tabagismo, por exemplo, nem a um ambiente saturado de poluentes. Uma enfisema não associada a cigarro pode estar associada, não é sempre, pode estar associada à saturação de fumaça ou de água, doce de rio ou salgada do mar, nos alvéolos pulmonares. Essa chaga, essa doença, funciona como um filtro, como uma depuração do espírito. Há casos incríveis do tipo: uma pessoa que cai do 8º andar, não morreu, saiu do hospital no dia seguinte de muleta, quebrou o fêmur. Outras caem da cadeira, quebram a vértebra, ficam tetraplégicos. O que Chico lembra? Uma pessoa que resolve se enforcar, quebra o pescoço naquela vértebra, ficou a sequela espiritual. Num corpo de carne, para nós espíritos, na formatação do corpo de carne, há essa vulnerabilidade exatamente naquela vértebra. Razão pela qual existem acidentes tolos que determinam uma sequela grave no corpo de carne, no corpo físico. Meus amigos, por último, mas não menos importante, para nós cristãos, não apenas espíritas, é muito importante a gente resgatar uma informação de Jesus, quando diz que o jugo é suave, que o fardo é leve. O entendimento disso é que Deus não seria soberanamente justo e bom se não nos desse a condição de suportar, no mínimo, toda a carga de dor e sofrimento que nós recebemos. Que Deus é esse que castiga a criatura, onerando-a de uma dor acima da capacidade de suporte? Não seria Deus. A ideia de Deus pressupõe justiça e amor. O amor se expressa no entendimento de que toda pessoa em sofrimento ou enfrentando dor não nasceu para se matar. O suicídio não pode ser entendido como um determinismo. É uma escolha trágica, individual, à revelia do Criador. Não nascemos para cometer suicídio.
Não está no nosso planejamento kármico o cometimento do suicídio. Não está. Ah, mas na minha família todo mundo se matou. Tem tio, tem avô, não sei o quê. Você vai precisar de assistência para não confundir o livre-arbítrio daqueles que estão próximos de você com você. O suicídio não é genético. A depressão é. A transmissão de gene depressivo pode ser. Na minha família existem pessoas com depressão. Eu tenho certamente na minha carga genética depressão. Tenho 51 anos, estou de boa. Não existe um determinismo. Eu preciso de um tempinho, só para contar uma história bonita do Rio de Janeiro, que passou pela experiência da Olimpíada, que foi muito inspiradora, principalmente na parte dos Jogos Paralímpicos, quando a gente testemunhou o esforço monumental de pessoas portadoras de vários tipos de limitação ou deficiência, nos dando um exemplo belíssimo de superação, quando nós, por vezes, com problemas muito menores e pequenos, intencionamos desaparecer. A Olimpíada de 1984, em Los Angeles, foi a primeira da história que permitiu a presença de mulheres na maratona. Você vê que os gregos também eram machistas para burro. 1984, Estádio Olímpico, encerramento dos Jogos, expectativa em relação à chegada das primeiras mulheres maratonistas. Várias modalidades de atletismo no meio do campo, mas a raia olímpica, todo mundo de olho. Qual será a primeira medalhista da história? De repente, adentra o Estádio Olímpico uma mulher ovacionada. Maravilha, eu sou testemunha da história. Medalha de prata, aplausos. Medalha de bronze, efusivamente saudada. Ali aconteceu a história. Depois vieram as outras competidoras. Aplausos moderados ou silenciosos, não se ouvia, era um ou outro que aplaudia. De repente, adentra o estádio, vocês vão se lembrar dessa imagem, ela está no YouTube, essa mulher virou história. A atleta da Suíça, magrela, com uma viseira baixa, entrou no Estádio Olímpico de Los Angeles, 1984, não para ganhar medalha, para completar a prova. E ela estava trôpega, ela parecia estar bêbada. Algumas pessoas no estádio até riram, acharam que não fosse uma competidora, fosse algum brincalhão. Não, era uma atleta maratonista que estava acometida de cãibras, dolorosíssimas, e ainda tinha que dar uma volta inteira. Aquilo causou perplexidade. Os americanos, predominantemente, mas pessoas de outras nacionalidades, se solidarizaram, começaram a bater palma, para ver até onde ela ia chegar, na certeza de que ela não completaria a prova. Vamos dar uma força, né, tadinha? Batendo palma, vai lá, vamos lá! Um voluntário do Comitê Olímpico Internacional se aproximou e começou a acompanhar essa atleta, mas não podia tocar na atleta, senão ela seria desclassificada, e não podia falar com ela, porque ela também seria desclassificada. O que estava fazendo ali? Se ela caísse, para ela não se esborrachar, o atleta segura. Meus amigos, o que aconteceu foi lindo, mágico, entrou para a história. Essa mulher que ninguém apostaria que conseguiria cruzar a linha de chegada, lenta e progressivamente avançou, determinando uma resposta efusiva e barulhenta do estádio que, de pé, gritando, batendo palma, obrigou as televisões que cobriam o evento a deixar de transmitir outras coisas. A televisão adora isso. Para de transmitir o basquete, para de transmitir o handebol, entra ao vivo daqui. Por quê, pô? Já não terminou a prova? Porque aqui está acontecendo algo que está fora do roteiro, fora do script. Quem está no estádio torce de uma forma que a gente não viu nos jogos torcer por essa atleta. 10 metros para cumprir a linha de chegada. 5, 2. Quando ela finalmente, isso foi um milagre, cruza a linha de chegada, ela desaba. E não apenas um voluntário do comitê, 5 ou 6, não deixam ela sofrer, não deixam ela cair, seguram, a levam desmaiada para o centro médico para recuperar aquela moça. Por que eu estou falando isso no encerramento da minha exposição?
todos nós, sem exceção, somos maratonistas da vida. Todos nós, por vezes, sentimos cãibra. Duvidamos da nossa capacidade de sermos completistas, de completar a prova, de cruzar a linha de chegada. Sofremos muito com isso. Por vezes amaldiçoamos Deus. Que Deus é esse que me esqueceu aqui? Cadê Deus? Cadê anjo da guarda? Cadê o guia e mentor? Eles nunca nos deixam sós. Tal qual o voluntário do COI que está perto, mas não pode tocar, não pode falar. Eles não nos deixam sós. Sempre por perto, intuindo, encorajando, dando força. Mas o mérito para completar a prova é nosso. Evolução é um trabalho pessoal intransferível. O mérito só pode existir quando o esforço é seu. O que vale para uma maratona olímpica vale para a maratona da vida. Deus está conosco. Os guias e mentores estão por perto. Por que ele não aparece para mim e diz: calma, filha, tudo vai dar certo? Porque você tem que descobrir isso. Exercício da fé, superação, sublimação, buscar as respostas. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é o sentido da dor e do sofrimento? É por isso que a gente está aqui. As câimbras não são contra nós. As dificuldades momentâneas fazem parte da maratona. E principalmente para quem é espírita, não basta ser um completista, cruzei a linha de chegada. Não basta. Para quem é espírita, se dizendo: mas eu sou adepto da fé raciocinada, da terceira revelação, do cristianismo redivivo, importa cruzar a linha de chegada acompanhado, prestando atenção nos demais corredores e ver quem também está com cãibra. Quem parece que não vai cruzar a linha de chegada, eu estou aqui para ajudar. Fora da caridade não há salvação, é isso. Espiritismo não é livrinho de autoajuda. Mas o Espiritismo me ajuda. Ótimo. Mas a função dele é fazer com que você perceba que nós somos peças na engrenagem cósmica universal, que precisamos entender a lei do amor, prestar atenção em quem está por perto, em sofrimento, oferecer ajuda, apoio, assistência, acolhimento. Para isso estamos aqui. Teremos um intervalo. Após o que as perguntas por escrito que me chegarem e eu souber responder, eu farei com prazer. Obrigado pela atenção de todos. Estaremos aqui. Pessoal,